Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal Ela é Americana. Eu sou Liana e recentemente eu gravei um vídeo falando aqui no canal sobre por que eu me afastei de amizades brasileiras aqui na Suíça. Se você não sabe, eu moro aqui na Suíça há alguns anos já. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui, tá certo? Então você pode assistir depois com calma. E nesse vídeo eu mencionei, né, que eu me afastei de amizades brasileiras e que por outro lado eu tinha começado a perceber mais como eram as amizades suíças, né? Como eram as amizades ou o contato, o relacionamento entre amizades, entre amigos, entre pessoas aqui na Suíça. Isso gerou algumas dúvidas, alguns comentários de como seria essa amizade, sobre o que os suíços conversam, como é que faz para puxar assunto e tudo mais. Eu mencionei que era outro jeito, totalmente diferente do brasileiro e tudo mais. Então, por causa dos comentários que vocês deixaram pedindo para eu falar sobre isso, estou aqui hoje, resolvi organizar as ideias e voltar aqui para falar sobre isso, tá certo? Então, se você se interessa por esse assunto, tá interessado em saber como são as amizades suíças, sobre o que os suíços conversam, como é que faz, tal, assista esse vídeo até o final, tá certo? Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever agora, tá certo? É de graça, me ajuda muito aqui no canal. É só apertar aí nesse botão inscrever, esse vermelhinho. Vamos lá, eu espero, eu espero. Se inscreveu? Pois tá certo, muito obrigada. Aproveita e clica aí também em gostei se você gosta desse tipo de vídeo, pro YouTube entender que você gosta desse vídeo, continuar recomendando os meus vídeos e mostrando as notificações, tá certo? Bom, gente, eu acho que mesmo para quem não mora aqui na Suíça já sabe, né? Eu tenho uma ideia de que os suíços têm a personalidade e cultura bem diferente do brasileiro. A gente, né, sul-americano, ela é americana, da América do Sul. O latino é mais conhecido por ser mais emocional, mais relaxado, espontâneo, fácil de conversar e tudo mais. Isso é verdade, assim, isso é, acho que é da cultura latina, né? A gente se abre mais. Eu acho que tem, na minha opinião, tem a ver com o clima também. Quando o clima tá mais sol, dessas pessoas mais abertas, mais alegres, mais sorridentes, diferente do clima quando tá um clima mais frio, um clima mais cinzento, mais escuro, menos sol, as pessoas tendem a se fechar mais, né? Andar assim mais curvadas para chegar logo no seu destino, para não passar muito frio, e isso termina afetando na personalidade daqui. Isso é a minha opinião, foi meio que uma explicação assim que eu encontrei com o passar dos anos, né, com o passar das experiências aqui, vivendo aqui, eu cheguei a essa conclusão. Acho que a coisa, né, da cultura, da natureza, não tem como a gente mudar. Isso eu acho que deve realmente afetar, assim, em alguns pontos, assim, da personalidade e da cultura de cada lugar. Mas independente disso, eu acho que tem, assim, um jeito, assim, um jeito brasileiro, um jeito suíço, que é comum a todo mundo, né? Cada um tem suas particularidades. É claro que nem todo brasileiro vai ser emocional, nem todo brasileiro vai ser aberto, espontâneo, nem todo brasileiro é assim, e nem todo suíço é, né, aquela coisa cordial, aquela coisa fria, não sei o que, não é assim. Acho que tem muito do clichê também, né, suíço é frio, suíço é isso é aquilo. Eu acho que, assim, na minha opinião, os suíços são pessoas extremamente cordiais, pessoas muito bem educadas, assim, grande maioria. Também não quer dizer que todo suíço vai ser educado, vai aparecer talvez um suíço que seja mal educado, vai falar, ah, mas você é suíço. Então vamos, assim, né, relevar cada lado, não vamos generalizar, assim, eu tô falando assim também da minha experiência. Vale também lembrar que a Suíça, apesar de ser um país muito pequeno, é um país que se divide, assim, em regiões linguísticas, né? Então, eu moro na parte alemã, que é a maioria da Suíça, a maior parte, né, assim, da região da Suíça é alemã. Tem a parte francesa, que já tem outro tipo de cultura, né? É mais parecido com o francês, e francês, por sua vez, é latino, então talvez seja diferente. Tem a parte italiana também, que é mais ao sul, que também, né, pode ser mais um pouco parecido do italiano, mas eu acho que em tudo tem uma certa, pode ter um ponto em comum aí entre todos eles, tá certo? Então, de novo, vou falar baseado na minha experiência aqui da parte alemã, tá certo? Pode ser que você tenha tido outra experiência, mesmo morando aqui na parte alemã, ou mais diferente ainda se tiver morado na parte francesa ou na parte italiana, tá certo? Cada experiência é diferente, tem suas particularidades, então vou falar assim baseado do que eu observei na minha vida aqui, na minha experiência. Tá certo? Bom, na minha opinião, eu acho que o suíço não é muito ligado, assim, no small talk, né? Small talk é um termo em inglês que a gente usa, assim, para conversa fiada, né? Papo, assim, quebra-gelo, assim, né? Um icebreaker, assim, quando você encontra com a pessoa na rua, você fala, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi? Não sei o quê.
Acho que assim, aqui na Suíça você pode até, né, encontrar uma pessoa na rua, mas dificilmente você vai falar Hello, hey, wie geht's? Acho que talvez mais se fosse num ambiente assim, um grupo de amigos, assim, de conhecidos mais jovens também, né? Uma coisa mais despojada, mais espontânea, perguntar, e aí, como é que tá? Não sei o que, aí tudo bem. Mas assim, o pessoal mais maduro, sabe? Encontrar um amigo, assim, um conhecido na rua, falar Hello, wie geht's? E tal, e começar a falar assim, como é que tá? O que é que fez? Não sei o que, isso assim, não é tão comum assim. O suíço, em sua característica, assim, na sua essência, ele vai estar mais interessado em dados concretos, sabe? Em fatos, em estatísticas, em números. Assim, se ele encontrar com você depois de um tempo, vocês não se veem há algum tempo, aí de repente teve uma viagem, você foi para uma viagem, ele vai perguntar, e aí, como é que foi a viagem? Aí você vai falar, ah, foi legal, foi ótimo, foi tudo bem, correu tudo bem. Ele não tá interessado em se correu só tudo bem ou não, ele quer fatos, ele quer números, ele vai saber você foi para onde, você foi de carro, quantos quilômetros foram, como é que estava a estrada, quanto tempo você demorou, se você tem dicas, você fez algum esporte, eles são muito interessados também em esporte, então se você fez algum esporte, se você foi para lá, qual foi o propósito da sua viagem? Ah, foi para fazer, sei lá, stand-up paddle, foi para fazer percurso de mountain bike, assim, eles fazem umas coisas muito assim, com uma meta, sabe, assim, com um objetivo concreto, assim. Então se você perguntar como é que foi a viagem, ele vai falar, ah, foi bom, eu andei, sei lá, 300 quilômetros de bicicleta, eu comprei uma bicicleta, a bicicleta era assim, assado, mas tinha o aro tal, e lá, lá, lá. Agora já em outra situação, se você acabou de conhecer um suíço, não vá começando a perguntar, assim, muita pergunta pessoal, assim, muita pergunta íntima. Os suíços não se abrem, assim, eu acho que isso é a diferença dos brasileiros, não se abrem, assim, muito, principalmente assim nas primeiras conversas. Então, diferente de brasileiro, quando a gente conhece alguma pessoa, muita gente já, né, começa a contar a história toda. Ah, eu faço isso porque aquilo, a minha família é assim, é tal, tal. Você conversa uma hora, meia hora com a pessoa, você sabe quase tudo da vida dela, assim. Então aqui na Suíça isso não é muito comum, não precisa falar assim, né, dar tanta informação. Com o passar do tempo, se a amizade for durando, aí sim, né, você pode ir falando mais algumas coisas da sua vida, ele pode falar mais coisas da vida dele, mas isso assim, com o passar do tempo e com o ganhar da confiança, tá certo? Ele pode procurar saber assim da sua vida, ou você pode contar assim mais um pouco da sua vida, mas de maneira mais geral, assim. Por exemplo, se você vai falar, por exemplo, de onde você veio, aí você fala de uma cidade, aí você fala, você não precisa falar assim de toda a história da sua família, de toda a sua família. Você pode focar, por exemplo, na cidade. Ele pode perguntar, por exemplo, quantos habitantes tem essa cidade? Qual é a distância de onde você estudou, por exemplo, de onde você estudava? Quantos habitantes tem? Quantos habitantes tinha? Quantos habitantes tem agora? A cidade cresceu? Por que foi esse crescimento? Aqui, quando eu vejo as pessoas perguntando, por exemplo, onde ela mora, né? Pelas conversas que eu vejo, assim, quando eles estão conversando, perguntar onde é que você mora? Ele fala o bairro, a pessoa fala o bairro. É interessado, assim, em dados mais concretos, assim. Qual é o tamanho do seu apartamento, né? Tem quantos quartos? Tem quantos metros quadrados? Qual é o andar? Qual é o preço médio do metro quadrado por habitante? Isso também é uma coisa que eles conversam assim, eu não sei como é que eles sabem, assim, de cada comunidade ou de cada cidade, o preço médio do metro quadrado por habitante, para saber se é uma zona cara, se é uma zona barata. Pode falar também sobre comparação de bairros, assim, qual é o bairro que você morava antes, por que se mudou, por que é melhor esse bairro, pode fazer comparação de preço. Eles gostam muito de falar, assim, de números, né, apesar de não gostar, não ser normal, assim, né, ser meio que um tabu, assim, falar quanto a pessoa ganha, quanto o suíço ganha. Eles gostam muito de comparar, assim, preços de coisas, né. Um tipo de assunto que sempre dá o que falar é preço ou discutir plano de saúde, Krankenkasse, né, Kassenmaladie, que fala em francês, Krankenkasse em alemão. Aqui, porque tem tantos, né, e aqui é tudo particular. Então, varia assim de cantão, né, o preço de um pro outro. Mas não varia tanto assim não, mas eles adoram falar sobre isso. E se o plano de saúde tem o opcional, que cobre não sei o que a mais, que cobre não sei o que de ginástica, que cobre não sei o que de, sei lá, acupuntura, coisa. Nossa, eles adoram falar sobre isso, sério. Outra coisa também sobre nesse tópico aqui que já estamos, né, sobre o que falar com os suíços, sobre o que puxar assunto e tal, diferenças linguísticas, assim, sobre dialetos, por exemplo. Como eu falei no começo, né, a Suíça é um país pequeno, mas se divide, assim, em regiões linguísticas. Então, aqui na parte alemã, eles normalmente estudam o francês a partir da 3ª série, inglês a partir da 5ª série, idiomas, assim, normalmente um assunto que sempre tem pano pra manga, assim, todo mundo tem uma experiência pra contar e não é assim tabu, sabe, não é assim segredo pra ninguém falar a sua experiência. Então eles falam assim numa boa e comparar não, mas assim falar sobre sotaques assim diferentes, sabe, tipo aqui onde eu moro o sotaque, o dialeto daqui é o Berndeutsch, né, é o alemão daqui de Berna. Então sempre tem uma rivalidade assim,
uma rivalidade, assim, com o dialeto de Zurique, por exemplo, né? Então sempre o pessoal aqui de Berna vai ter alguma coisa para falar sobre o dialeto de Zurique, sempre vai ter um exemplo, então isso é um quebra-gelo, assim, bem bacana, assim. E isso pode parecer por alto, assim, né? Conversas superficiais, conversas bobas e tudo, mas né, é sobre isso que eles conversam, assim, aos poucos você vai vendo que é esse mesmo assunto, sabe? Você não precisa falar sobre coisas íntimas ou contar uma experiência, sei lá, que você teve ruim ou boa, ou sei lá, uma coisa assim muito pessoal sua. Eles normalmente guardam as experiências pessoais pra si mesmo, ou então dividem só com pessoas bem mais próximas, mas a amizade pode ficar assim, anos, décadas, sabe, assim, nesse nível, assim, nisso mesmo aí que eu falei pra vocês, em conversas que podem parecer pra gente, brasileiros, superficiais, mas, sabe, pode ficar por isso mesmo, e é isso, sabe, a amizade é isso, você pode contar com aquela pessoa, ela pode contar com você, convidar pra, sei lá, jantar na casa dela, ou você convidar pra jantar na sua casa, marcar um churrasco no fim de semana quando for verão, ou um fundi na casa de alguém quando for inverno, e conversar sobre essas coisas, sabe? Não precisa, assim, se aprofundar muito, falar sobre coisas pra poder provar que realmente aquela pessoa é minha amiga, é assim, pessoa que... Eu acho que é porque, assim, eles estão acostumados a não passar, assim, por tantas dificuldades, né, como talvez o brasileiro, né, a gente é acostumado a passar. Tive dificuldade financeira, tive dificuldade de, sei lá, entrar numa universidade, e aqui não, eles vão seguindo a vida, sabe, é um fluxo tão tranquilo, sabe, não tem, assim, problema na rua de segurança, ou, sabe, os problemas aqui são tão, assim, eles resolvem, acho que talvez com mais tranquilidade, ou com mais serenidade, não sei, com mais independência, são mais independentes também nesse sentido para resolver as suas coisas, sem precisar dos outros, talvez, como eu disse no começo, com pessoas assim mais próximas e sem precisar contar ou dividir entre os amigos, né, entre o círculo de amigos que eles têm. Então pode passar assim anos, você pode passar anos trabalhando com uma pessoa, tendo esse tipo de conversa, sendo sua amiga, e sim, ela vai ser sua amiga, pode parecer para você amiga superficial, mas é uma amizade. Acho que pra gente às vezes é difícil de entender, porque, né, como eu disse, a gente tá acostumado com outro tipo, né, a gente tem outra mentalidade, é outro conceito, né, de amizade, é outro entendimento, é outra interpretação, assim, que a gente tem. Então pode parecer que as amizades aqui são frias, são superficiais, não serve pra mim, não me adianta, eu quero uma coisa mais profunda. Então essa coisa mais profunda você normalmente vai ter, sei lá, às vezes com seu parceiro, né, seu marido, sua esposa, seu namorado, e às vezes não também, sabe? Eu já conheci também alguns casais aqui que são assim, também nessa superficialidade e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, funciona assim. Eu acho que as amizades aqui na Suíça, pra gente, né, que tá acostumado, ou para brasileiro que tá acostumado com amizades no Brasil, pela minha experiência também no Brasil, né, das amizades que eu tive no Brasil, pode parecer mais assim que você tem vários colegas aqui na Suíça. As pessoas que eu conheço são amigos, de verdade são colegas, né? Eu tenho conhecidos e tal. E eu não tô dizendo assim que é melhor, que é pior, tô dizendo como é aqui pela minha experiência, tá certo? Essa é a impressão que eu tenho hoje de acordo com a minha experiência de anos aqui. Acho que os suíços também são pessoas que aprendem a ser desde pequeno pessoas bem independentes, sabe? Eu acho que eles aprendem a fazer muita coisa por eles mesmos, sozinhos, e não depender dos outros, em vários sentidos, assim, também, não só emocionalmente, mas em vários sentidos, desde criança. Tô acompanhando agora pelo meu filho, então são pessoas que crescem aprendendo a se virar sozinhas, independente se tem família grande ou família pequena, eles aprendem a ser independentes muito cedo, né? Muito rápido, eu acho. Então, fazer escolhas também muito rápido, a se virar sozinho, aprender coisas sozinho que talvez a gente na cultura latina, na cultura sul-americana aprenderia bem mais tarde, eles aprendem bem mais cedo. Então isso também, querendo ou não, acho que influencia, querendo ou não, acho que sim, influencia na personalidade deles, o que pode ser difícil pra gente até entender, sabe? Assim, quando a gente chega aqui, sei lá, vou pegar um exemplo assim de criança que vai pra escola sozinha, né? Criança que anda assim na rua sozinha. Pra gente eu acho que é quase que impensável, né, uma criança andar sozinha no Brasil pra ir pra escola, criança de 4, 5 anos andar sozinha na rua. Às vezes a escola é perto, assim, sei lá, o que é perto? Aí eu já vou falar, tipo os suíços aqui, vou falar de metros, né, 200 metros, ou andar uns, sei lá, uns 10 minutos, uns 700 metros, sabe? Tem um amiguinho do Ed que mora a quase 1 quilômetro, ele anda 15 minutos todo dia pra ir e pra voltar, anda sozinho, não é perto. E ele vai sozinho, assim, eu acho que, assim, a mentalidade dos pais, né, tem que estar muito boa
pra não pensar assim que não vai ter problema assim na rua, gente mal intencionada, né? Tudo que pode acontecer na rua quando a criança tá andando sozinha, sabe? Eu acho que assim, que a gente no Brasil deve estar tão acostumado, né? A gente tá tão acostumado a pensar no que de ruim pode acontecer que a gente, né, não consegue nem imaginar uma realidade dessa. Ou seja, é um conjunto de coisas, né? Todo o contexto assim que abrange a vida aqui, o estilo de vida aqui que não combina, que não bate assim, né? É difícil assim de entender, né, de encaixar tudo quando a gente, assim que a gente chega aqui. Então a gente, né, vai pegando algumas coisas vão se encaixando um com o outro depois, né, de bastante observação, de bastante tempo observando, bastante tempo vivendo aqui. Então acho que é isso que tá acontecendo comigo agora, de entender isso, né? Então acho que por isso que eu me senti também assim segura, não que eu seja agora a expert assim na Suíça e na mentalidade suíça, nada disso não, mas eu acho que assim já me dá um certo conforto, uma certa base para falar sobre isso. Por isso que eu me senti à vontade o suficiente para vir aqui falar sobre isso. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei assim mais ou menos que estava aqui na minha cabeça, que eu consegui juntar para falar aqui para vocês sobre esse assunto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem também outras experiências e dicas que sejam relacionadas a esse assunto, coloque aí nos comentários, tá certo? Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. De novo, se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveite para se inscrever, curtam o vídeo, tá certo? Muito obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!